Olá, meus queridos, como vai? Tudo bem? Em mais um vídeo super interessante, uma notícia quentinha, né? Fala a respeito da extensão, né? Que foi aprovada aí pelo presidente da República, o qual coloca todas as religiões afros, né? Como uma espécie de extensão, né? Então, essa notícia tá aí, vou mostrar a página onde está publicada, né? E há vários vídeos aí de outros canais publicando e tá bombando na net isto. Então, você, meu amado irmão, minha amada irmã, ficai de antena ligada, pois o fim está próximo. Olá, meus amados irmãos, como vai? Tudo bem? Iniciando aqui mais um vídeo, né? Neste vídeo um tanto polêmico, né? A respeito do que está acontecendo, né, na atualidade. Hoje vamos falar de uma lei, o qual foi aprovada agora, essa semana, né, que passou. E ela traz como o tema, principal a extensão de todas as religiões afros, né? As religiões afros é aquelas que têm suas raízes na África, né? Como várias outras, não posso citar aqui pelo nome, né? Mas são todas essas religiões afros. E ela tem como extensão ela ser o complemento da saúde, né? Ela foi aprovada, né? Está dentro do CNS, né? Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovada agora pelo presidente. Então vamos ver aqui a notícia, né, que chegou aqui no momento. Mas antes disso, vamos falar um pouco a respeito da palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, que diz como tema: o povo pede um rei. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, e o mais novo Abias. Eram eles juízes na cidade de Beceba. Porém, não conseguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, e aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhem, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim, atendo o pedido do povo: não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então, meus amados, é um texto muito importante aqui da palavra do Senhor, onde trata da escolha de um rei, pois Israel tinha como juiz, profeta, Samuel. E Samuel julgava bem o povo, porque Deus era com ele. Samuel, como diz o texto, ele já nos seus caminhos já idosos, ele coloca os seus filhos para ser juiz daquele povo. Mas os seus filhos não julgavam Israel
como deveria julgar, não dava exemplo do seu pai. E aqueles cidadãos daquela nação procurou a Samuel e pediu um rei. Mas de fato Deus sempre cuidou de Israel, mas Israel sempre com rebeldia contra Deus. E ao pedir este rei a Samuel, Deus responde da seguinte forma, que sempre o povo trataram ele com rebeldia, desde os dias do Egito. Mas, assim como tratou ele, agora estava tratando Samuel. Aqui nos dias chamados hoje, a gente temos notícias a trazer. Aqui no Brasil a gente teve um político que passou, e esse político, como diz aqui esse site, Brasil de Fato, 20 anos, fala a respeito das eleições de 2022. Esse presidente, ele governava a nação com retidão, apesar, deixo claro, de ele ter uma boca torpe. Muitas vezes ele não se equilibrava nos ânimos e trazia palavras torpes, palavrões. Mas, apesar do que diziam que ele tinha roubado, ninguém nunca provou ao contrário, se de fato ele roubou. Mas é bem verdade que ele tratava o povo com carinho e o país começou a andar. Mas o povo queria um outro presidente e o outro presidente sentou essa cadeira. É tanto que a matéria diz: preferência de evangélico por Bolsonaro é menor e mais frágil do que em 2018. A corrida dos demais candidatos para a conquista do segmento religioso esbarra em distância e no pânico moral. Então, aqui vemos um público religioso, aqui um público evangélico, aqui prostrado, clamando ao Senhor por misericórdia pelo país. E como é notório em várias outras páginas, a gente já sabe o que aconteceu. Então, decisivo e ainda em aberto, o voto evangélico é o principal alvo de disputa dos principais candidatos à presidência da República, ao mês das eleições gerais, no dia 2 de outubro. Então, ficou muito dividido as igrejas. O povo não passou a analisar de fato. E hoje a gente vê uma pessoa sentada numa cadeira que escolhe um outro público. Mas de fato ele deve governar para todos. Mas ele escolheu um outro público. Aqui a gente vê, nessa matéria aqui, vamos ver aqui, Lula sanciona a lei que institui o Dia Nacional de Tradições Africanas e do Candomblé. Então, por que também ele não sancionou uma lei que institui o Dia Nacional dos Evangélicos ou dos Católicos, como já existe aí, Mas por que ele não produziu uma lei que dá esse direito também aos evangélicos? Mas ele vai e escolhe um público, que a gente já sabe que este público, ele não traz outro, mas, está ele aí, Isso não sou eu, o site, as redes sociais também falam isso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sancionou a lei que institui 21 de março como Dia Nacional das Tradições, das Raízes e Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Vemos aqui, também neste outro site,
jasb.com.br, né? E traz uma outra matéria. Dessa feita aqui ele traz a matéria do Conselho Nacional de Saúde. A CNS reconhece religiões afro como complementares ao SUS, né? Assim como o povo clamaram, né, por novo rei, o povo clamou pelo novo presidente e o presidente vem, tá aí, ó. E o público maior era o público evangélico. O público maior era o público evangélico, mas tá aí, ó. Ele esqueceu, né? Então vem aí, ó. CNS reconhece religiões afro como complementares ao SUS, né? Então a matéria ela traz esse tema muito polêmico aí, né? Principalmente aos ouvidos do povo evangélico, né? Que clamaram pelo novo presidente, votaram, ficou dividido demais as igrejas, mas está aí a recompensa. CNN reconhece religiões afros como complementares ao SUS. Essa matéria é publicada no JASV em 10 de agosto de 2023, atualizada em 10 de agosto de 2023, né? A resolução é a 715 do Conselho Nacional de Saúde, CNS, traz entre suas 59 propostas um ponto que reconhece religiões afro como complementares ao SUS, né? Como falei anteriormente, a gente vive, né? A gente tem como direito, né, um país onde o direito de professar a sua fé é livre, né? O Estado é laico, mas a gente pergunta aqui, e os evangélicos, onde é que fica? Né? E já pensou como um colega, né, publicou aí, né, na página dele, você chegar lá para ser atendido pelo médico, o médico vai estar lá com um tambor lá, né, tocando, e vai pedir, né, que os espíritos baixem para dizer o que é que você tem e te curar, porque é como diz a própria matéria, né? Terreiro, barracões e casas de religião. O ponto 46 versa sobre o entendimento de que espaço como terreiros, barracões e casas de religião como a primeira porta de entrada para os que mais precisam e de espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social e alimentar. O texto completo está escrito com a seguinte redação: reconhecer as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais de matriz africana e as unidades territoriais tradicionais de matriz africana, terreiro, terreiras, barracões, casas de religiões, etc., como equipamento promotores de saúde e cura, né? Eu vou frisar aqui, aí você analisa, ó, aos basilares, né? Aqui, equipamentos promotores de saúde e cura, complementares do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, repetindo aí, ó, para o público evangélico que fez uma péssima escolha, certo que vivemos uma democracia aqui no país, mas é necessário que a gente possamos analisar, né? Tanta coisa para a gente se preocupar em nosso país, mas veja só, equipamentos promotores de saúde e cura complementares do SUS. No processo de promoção da saúde, primeira porta de entrada para os que mais precisam e de espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social, alimentar, e com isso respeitar as complexibilidades inerentes às culturas e povos tradicionais de matriz africana, na busca da preservação, instrumentos estes previstos na política de saúde pública,
combate ao racismo, à violação de direito, à discriminação religiosa, entre outras. Então aqui ninguém está falando de discriminação, não, muito pelo contrário, né? O país é laico, né? Então cada cá pode seguir o que você quiser, né? Pois, como diz a própria palavra do Senhor, você tem o seu livre-arbítrio de poder ir e vir, poder escolher o sim ou não, mas tá aí, né, a matéria. Então peço a vocês, né, que dêem uma analisada aí, curta, comente e compartilhe também, né? Mas eu só posso dizer uma coisa: Jesus está voltando. Ficai atento.